Olá, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Conchas, da qual eu tenho a grata satisfação de ser pastor. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves e desejamos nesta manhã de domingo, dia 12 de julho, prestar mais uma vez um serviço ao Senhor e poder, junto com as Escrituras Sagradas, abençoar aqueles que estarão me ouvindo nesta ocasião. Para tanto, vamos orar. Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe e faça-nos compreender melhor a Tua palavra, a Tua vontade, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento contigo. Que assim seja para a glória do Teu nome e falamos contigo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Eu leio aqui, segundo Crônicas, capítulo 29, o texto para o nosso estudo desta manhã será o capítulo todo. Nós vamos, na medida que a aula caminhar, fazermos referência a alguns versículos, mas como o texto é muito longo, eu farei a leitura agora apenas dos primeiros versículos e, na verdade, parte apenas deles também. Então eu começo no versículo 1, onde se diz o seguinte: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o verso 2 inicia dizendo assim: Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, diz o texto. Mas eu parto agora de alguns princípios ou de alguns comentários que podem nos remeter, de fato, a alguns princípios e valores. Veja, nós vivemos hoje num mundo onde há algumas marcas que são bastante, do meu ponto de vista, claras. Por exemplo, consumismo. Vivemos num mundo extremamente consumista, onde o ter, muitas vezes, em grande maioria das ocasiões, é mais importante do que o ser. Faz-se tudo para ter isso ou aquilo, bens materiais, via de regra, são muito importantes na mente de muita gente, e assim prosseguem suas vidas. Uma outra coisa é a mentira. Eu digo aqui, a mentira justificável. Quer dizer, a utilização dela supostamente para se ter benefícios, ainda que sejam tidos como benefícios legítimos. Veja, a mentira justificável. Eu trago aqui também o individualismo, é uma terceira marca do mundo em que a gente vive hoje. As pessoas muito mais preocupadas consigo próprias ou consigo mesmas, com seus sonhos, com seus projetos, e aquilo que está em torno de si é bem menos relevante. E, finalmente, o pensamento progressista, né? O pensamento progressista, que defende, por exemplo, o aborto, ou a quebra do conceito tradicional de família, ou então aquela ideia muito comum de que a sociedade ela é culpada por todo o mal que existe, tirando aí a responsabilidade do indivíduo. Bom, eu fiz referência aqui ao consumismo, a mentira justificável, o individualismo, o pensamento progressista, o que, diga-se de passagem, é encontrado muitas vezes dentro da igreja do Senhor e na vida de muitos crentes. Então aqui eu começo pensando o seguinte: a igreja vem deixando de cumprir por conta disso, e eu citei apenas alguns exemplos aqui, vem deixando de cumprir a sua missão. E qual é a sua missão? Ser agência do reino. Difundir o evangelho com a preocupação ou com o objetivo de ter vidas transformadas e salvas pela graça da cruz de Cristo, mas também, a reboque disso, ver uma sociedade mudada, ver indivíduos transformados nas suas atitudes, ainda que necessariamente não salvos.
não salvos e não convertidos. E neste ponto, então, me parece bastante apropriado utilizarmos aqui aquele clássico texto lá de Apocalipse, capítulo 3, os versos 15 e 16, mas que resumidamente diz o seguinte: Deus, ou Jesus dizendo, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te. Isso é algo que nos deve chamar bastante atenção, meus irmãos. E diante, portanto, desse quadro, eu trago aqui o texto, então, de 2 Crônicas, capítulo 29, todo, para que nós façamos aqui algumas considerações. Antes, entretanto, eu acho que é bastante importante que nós tenhamos aí pelo menos uma visão geral do livro de Crônicas, especialmente o segundo livro. Mas vejamos aqui. O primeiro e o segundo livro de Crônicas, originalmente, eram um livro apenas. Na verdade, eles foram divididos em dois quando o texto hebraico foi traduzido lá para o texto grego. É a chamada versão conhecida como Septuaginta. É uma versão escrita e compilada no final da era antes de Cristo, imediatamente antes do surgimento de Cristo na história. Muito bem, o texto do Velho Testamento existia apenas em hebraico, e aí então ali é traduzido, todo o texto é traduzido para o grego, e quando isso acontece, o livro de Crônicas, que era um só, é dividido em dois, primeiro e segundo Crônicas. A autoria destes livros possivelmente é Esdras, e é um livro que foi escrito aproximadamente em 430 a.C. Qual era o objetivo destes livros, ou desse livro, o livro de Crônicas? Primeiro, restaurar ou resgatar o padrão de culto, o padrão de adoração a Deus, que havia sido perdida por causa do exílio, havia sido perdido por causa do distanciamento do povo de Israel de Israel. O segundo objetivo é resgatar a história do povo judeu, do povo hebreu. Muito bem, quando nós olhamos aqui para o capítulo 29, nós vamos encontrar Ezequias, o rei Ezequias, com 25 anos de idade. E ele reina, Ezequias começa a reinar em Israel em mais ou menos 700 anos antes de Cristo, né? A descrição desse episódio está nesse ponto da história. O império dominante na época era o Império Assírio, e o que ocorre é que Ezequias revitaliza a vida espiritual da Igreja de Deus. É isso que Ezequias faz. Veja que o versículo 2 de 2 Crônicas 29 diz o seguinte: Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. E o que ele fez, sobretudo, foi restaurar a vida espiritual da igreja. Ele restaura o relacionamento da igreja com Deus. Ele mostra como é possível começar de novo. E a minha intenção nesta manhã é precisamente essa: tratar desse tema, um relacionamento restaurado, ou relacionamento sendo restaurado. O que é que Ezequias faz para restaurar esse relacionamento da igreja com Deus? Esse relacionamento que havia sido perdido do ponto de vista histórico durante o exílio. Ele faz três coisas. Ele toma três medidas. A primeira delas é que ele tem a iniciativa de buscar a Deus. E ele como líder, e aqui então nós temos um ponto importantíssimo: o resgate do relacionamento com Deus, ou o resgate do relacionamento do povo de Deus para com Deus, da igreja de Deus para com Deus, para com o seu Criador, para com o seu Rei, depende muito, passa muito pela iniciativa da liderança. Veja, os versos 3 a 5
nos mostram algo interessante. Deixa eu fazer a leitura aqui. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. É isso que Ezequias faz. Ele, pessoalmente, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Então lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. E aí ele vai continuar. O rei, então, aqui no caso Ezequias, ele tem a iniciativa de buscar a Deus. E a seguir, os príncipes e os líderes religiosos fazem a mesma coisa, estimulados pelo próprio rei. E, portanto, a minha afirmação inicial aqui é precisamente nesse ponto, ou na altura aqui do que estamos falando. A liderança é canal de bênção para o povo. Toda liderança é canal de bênção para qualquer povo. Seja o povo cristão, né, especificamente cristão, ou para a sociedade, para qualquer sociedade. A liderança é canal de bênção para o povo. Mas observe aqui duas realidades. Primeira delas, a fidelidade da liderança sempre influencia no estado geral do povo. Eu vou repetir. A realidade, ou melhor dizendo, a fidelidade da liderança sempre influencia no estado geral do povo. A pergunta que se levanta aqui é a seguinte: fidelidade a quem? Fidelidade a Deus ou fidelidade a si próprio? Porque dependendo de onde as bases estão fincadas, o povo vai caminhar, vai seguir na direção que a liderança apontar. E essa liderança com base na fidelidade a Deus ou com base na fidelidade a si próprio, vai conduzir esse povo. A pergunta então é: fidelidade a Deus ou fidelidade a si próprio? O povo, seja o povo de uma igreja, o povo cristão, ou a sociedade como um todo, ela degenera, ela se estraga quando não há uma liderança saudável. O povo sempre degenera quando não há uma liderança saudável. E Salomão, então, atesta esta verdade quando ele diz lá em Provérbios capítulo 11, verso 14, o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Em geral, portanto, o povo sempre reflete a sua liderança, tanto para o bem como para o mal. E eu trago aqui alguns exemplos muito práticos. Veja, na família é necessário homens que assumam o seu papel de cabeça junto à sua esposa e a seus filhos. É fundamental que isso aconteça a partir daquilo que a Bíblia aponta. O homem é o cabeça da igreja. É verdade que hoje em dia há exceções, mas a regra é essa: que dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família, o homem assume essa liderança e exerce essa liderança com sabedoria, com prudência, fazendo-se respeitado ali aonde ele está. Mas veja, por exemplo, também na igreja é necessário líderes que de fato busquem a Deus. Essa liderança na igreja, uma liderança que vai ser vista como uma liderança saudável, é uma liderança que vai fazer bem para a igreja também. E finalmente no governo, seja municipal, estadual ou federal, é necessário ali pessoas que estejam verdadeiramente imbuídas de boa moral, de bom caráter, sérias e sobretudo, corajosas suficientemente para fazer aquilo que for necessário para o bem comum, ainda que isso implique em perdas pessoais.
Nós temos aí, então, segundo os apontamentos que acabei de fazer, pelo menos 3 níveis de liderança. Liderança dentro da família, liderança dentro da igreja, liderança no governo. Essa liderança, seja ela qual for, à luz do que Ezequias e o texto de 2 Crônicas mostra para nós aqui, é uma liderança que será saudável e fará bem aos seus líderes, produzindo uma restauração de relacionamento com Deus a partir de buscarem a Deus. Uma liderança que busque a Deus será uma liderança que servirá como bom exemplo para os seus liderados. Mas veja, uma segunda observação que encontramos aqui nesse texto, e uma segunda medida que Ezequias toma para restaurar o relacionamento com Deus, é retirar toda a imundícia do meio do povo. Ele faz isso. Toda a imundícia deveria ser retirada do santuário. Deixa eu ler aqui mais uma vez o versículo 5 e também agora o versículo 16, que ainda não foi lido. O versículo 5 diz: E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. Veja, a expressão imundícia aqui, ela se refere a duas coisas basicamente. A grande quantidade de objetos idólatras que havia ali dentro do templo, do santuário, fruto de algumas décadas de afrontamento ao templo e à religião dos hebreus, ao relacionamento que os hebreus tinham com o Senhor. Então ali haviam muitos objetos que desonravam o nome de Deus dentro do templo e eles precisavam ser tirados, e isso se caracterizava também como imundícia. Uma outra referência é a própria deterioração ali do local. O templo, internamente, sobretudo, estava sujo. Precisava então de uma limpeza, haviam reparos a serem feitos nas paredes, talvez no teto, no chão, enfim, reparos a serem feitos. Essa deterioração e essa grande quantidade de objetos idólatras era a que se referia a expressão imundícia, e tudo isso precisava ser retirado. Mas eu utilizo essa expressão ainda, lembrando aqui que é uma expressão muito utilizada para fazer referência a pecado, a um tipo de pecado repulsivo, conforme Esdras capítulo 9, versículo 11. Esdras 9, 11, vamos lá ao texto, só um instantinho, deixa eu chegar aqui no capítulo 9, versículo 11. O texto lá diz o seguinte, versículo 11. A terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Veja que nós temos aí essa expressão mais uma vez, e normalmente essa expressão tinha uma relação com a impureza menstrual, né? E era aquele período onde as mulheres, isso ocorre obviamente até hoje, tem lá a sua semana onde há então a menstruação. Entretanto, nesse período aqui da história, isso era considerado imundo. Por isso aquela expressão trapo de imundícias, né?
Veja, esta imundícia, nesse caso específico aqui, era porque o povo deixou de buscar ao Senhor. O versículo 6 utiliza pelo menos duas expressões que, de certa forma, mostram mais claramente isso para nós. Segundo Crônicas, capítulo 29, voltando lá ao nosso texto básico, agora o versículo 6, veja. Porque nossos pais, observem, prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Eu destaco aqui, então, duas expressões nesse versículo. A primeira expressão é prevaricaram, ou seja, traíram, foram infiéis. E também a expressão deixaram, que significa abandonaram. Portanto, diante desse quadro de imundícia, de traição, de abandono, pelo menos 3 pontos aqui, ou melhor, 4 pontos precisam ser fixados. O primeiro deles, é preciso purificar-se para ser abençoada. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso. Se nós queremos que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, o nosso país, nós precisamos ser pessoas diante do Senhor, corretas, honestas, dignas. É preciso nos purificarmos, nesse sentido é preciso que nos afastemos tanto quanto possível daquilo que desagrada ao Senhor, daquilo que a palavra de Deus assevera ser pecado. Uma outra coisa que precisa ser fixada é que para ser puro é preciso arrependimento. Ninguém de maneira definitiva se corrige sem verdadeiro arrependimento. Então isso é fundamental. Uma terceira coisa a ser fixada é que esse processo de purificação, na expressão bíblica de santificação, de uma aproximação maior com o Senhor, de restauração do relacionamento com Ele, muitas vezes é longo. Muitas vezes é longo. Então, portanto, é preciso ter paciência. E, finalmente, o último ponto a ser fixado aqui, a purificação deve começar em mim e depois atingir outras pessoas. Nos versos 2 a 5, eu volto neles novamente. Veja só o que ele diz, o que esses versículos dizem. Fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No verso 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mas o verso 4 diz para nós aqui o seguinte: trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou-os na praça oriental e lhes disse, aí então Ezequias vai iniciar então o seu discurso. Veja que coisa interessante. Esse mudar de cenário começa em mim, em nós e depois nos outros. Esse negócio de ficar esperando que os outros mudem é sempre um equívoco. Esse negócio de ficar esperando sempre que as coisas melhorem, que a sociedade melhore para eu mudar, que o governo melhore para eu mudar, como se, lembram-se daquela, de uma das marcas do nosso tempo, sobretudo no pensamento progressista, é que a sociedade é culpada de tudo e o indivíduo fica isento da sua responsabilidade. Nós temos aqui o contraditório disso. Na verdade, antes de tudo, é preciso que nós mudemos diante do Senhor. E esse relacionamento com o nosso Deus é restaurado, ou começa a ser restaurado, a partir daquilo que acontece dentro de nós. E depois disso, aquilo que está em torno de nós também começa a ser afetado. Mas eu parto para o último ponto, onde Ezequias traz como meio de restauração do relacionamento com Deus a sinceridade neste relacionamento. O culto
o serviço a Deus, o relacionamento com Deus, seja um relacionamento individual, seja um relacionamento público, quando junto se está nessa adoração a Deus, deve sempre acontecer a partir de um coração disposto. O versículo 31 do capítulo 29 nos ajuda nisso. Versículo 31 diz o seguinte: disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação, então, trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Relacionamento com Deus é restaurado a partir de ações sinceras diante dele. Com essa disposição de se relacionar com Deus, nós lembramos então o seguinte, que esta relação, ou este relacionamento com Ele, sempre produz bênçãos. O relacionamento com Deus sempre traz benefícios. Mas uma segunda colocação é que este relacionamento por parte do homem com Deus nunca é perfeito. No entanto, sempre precisa ser sincero, como disse, mas sobretudo agradável a Ele. Eu termino esta aula aqui, meus irmãos, fazendo a seguinte consideração: que você ore pelos seus líderes. Sejam chefes de família, sejam líderes da Igreja de Deus, sejam os governantes. Ore para que essas pessoas sempre busquem a Deus, para que essas pessoas se preocupem sempre com a pureza, para que essas pessoas sejam sempre sinceras, não hipócritas, no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com todas as pessoas. E você pessoalmente, se disponha sempre a buscar ao Senhor. Se disponha a fazer a limpeza necessária na sua vida, tirar aquilo que desagrada a Deus da sua história e agradá-lo o tempo todo. Seja agradável a Deus e seja útil à sua geração. Que Deus te abençoe neste domingo, que Deus te abençoe na sua história de vida, que você seja uma grande bênção na sua família e na vida de todos aqueles que o cercam. E que, se o relacionamento com o Senhor está precisando ser restaurado, que estas palavras e que essa lição, que aquilo que foi conversado nesse vídeo, produza os efeitos positivos na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Um grande abraço.